Olá, sexto ano, tudo bom com vocês? Espero que sim. Vamos lá para mais uma aula de língua portuguesa e hoje nós vamos começar na página 18. Pessoal, isso aqui não é vídeo de correção, né? É um vídeo de explicação. Então, apostila aí do lado, lápis, caneta, marca-texto, né? O que for interessante grifar, nós vamos grifando, fazendo anotações, conforme eu for orientando, ok? Então, vamos lá, estudar um pouquinho de conteúdo gramatical. Língua, usos e reflexão, né? Vamos, então, analisar os usos de algumas palavras da nossa língua portuguesa. E o nosso primeiro título, as frases e as palavras, parte 1. Quer dizer, vai ter, né, depois vem a parte 2, pode ser que venha a 3, enfim. Então, vamos lá. No texto, o sabiá e a girafa, por meio da escolha e da combinação de palavras, o autor provocou certos efeitos sonoros que estimulam os sentidos do leitor. Por exemplo, para produzir o efeito da persistência do sabiá em suas tentativas de voar, ele empregou estas palavras. Não desistia o sabiá. Saltava, caía, pulava, caía, tentava, caía. Sabiá na bacia. Observe que ele selecionou principalmente 2 tipos de palavras. As que indicam ações, as ações do sabiá, né, como as palavrinhas desistia, né, é uma ação, foi algo que ele fez. Saltava, outra ação, né, é algo que ele foi fazendo. Caía, pulava, caía novamente, tentava, caía. Olha que essas palavrinhas, né, turma? O desistia, o saltava, caía. Vou tentar grifar. Vamos ver se hoje eu consigo usar os recursos aqui da plataforma. Vou grifando então, olha. Desistia, saltava. São todas palavrinhas que indicam coisas que ele foi fazendo. Olha lá, ó. Saltava, caía, pulava, caía. Aqui continua, né? Repete o caía, tentava. Até eu tentava, o caía não vou grifar porque ele só está sendo repetido. O que nós temos então? Quais são as palavrinhas que indicam ações? Ó, trata-se dos verbos. Note que eles predominam no trecho. Predominam quer dizer, eles são os que mais aparecem nesse trechinho, procurando dar a ideia das inúmeras tentativas de o sabiá voar. Certo, gente? Então, olha o que nós temos. Essas palavrinhas aqui são os verbos, né? Olha, todas que estão aqui. Olha como eu rabisco bem, hein, gente? As palavrinhas que indicam as ações. E eu caía lá por último de novo, ó. Que eu não grifei, mas também é, ok? Então, pessoal, esses são os verbos. Só que não apareceu só verbo, né? Olha o que apareceu também. As que nomeiam o ser. Nomear quer dizer que dão nome para os seres. No caso aqui, ó, nomeiam o ser responsável pelas ações e o objeto para o qual ele volta a cada tentativa. Então, quem é o ser responsável pelas ações? O sabiá. E o que é o objeto para o qual ele voltava, né? Ele tentava, não conseguia e caía. Onde é que ele caía? Na bacia. Olha que sabiá é o nome do pássaro. Então, olha, são palavrinhas que nomeiam. Bacia é o nome do objeto que ele caía dentro, ok? Então, essas palavrinhas que nomeiam são os substantivos. Tudo bem? Então, olha, as que nomeiam o ser, que palavrinhas são essas? Substantivos. Aqui no de cima eu não tinha indicado, ó. As que indicam as ações são os verbos. Tudo bem, pessoal? Então, agora eu vou mudar a cor aqui para grifar os verbos. Os verbos não, o substantivo.
Sabiá é o nome do pássaro, por isso é um substantivo. Apareceu novamente sabiá. E bacia, que é o nome de um objeto, ok? Tá vendo? Ó, o não não é nome de nada. O também não é nome de nada, né? Os substantivos, eles dão nomes aos seres, aos objetos, aos sentimentos. Tudo bem? Então, pessoal, olha aqui. Substantivos. Agora eu mudei a cor, ó, vou pôr de verde. Sabiá é um substantivo. Bacia, né? Sabiá novamente. Gente, tá horroroso grifado assim. O de vocês podem fazer com bem mais capricho, né? Continuando. Com essas escolhas, o autor nomeia o ser, ele dá nome para o ser. No caso, ele deu nome para o ser que pratica a ação. Quem que é o ser que pratica a ação? O sabiá. E deixa claro que este não consegue alcançar o céu. Ele volta sempre para a bacia. Então, a bacia é o nome do objeto, né? Ele volta sempre para o lugar de partida dele, que era a bacia. Note que nesse trecho o autor empregou principalmente verbos e substantivos para representar o esforço do sabiá. Gente, olha o que tem aqui do lado. É fundamental reconhecer verbos e substantivos, duas classes de palavras muito importantes, pois é em torno delas que se constrói grande parte das frases. Turma, na nossa língua portuguesa, nós vamos aprender 10 classes de palavras. 10. Muitas vocês já aprenderam, agora nós vamos só aprofundar. Por exemplo, o substantivo é uma classe de palavra. Aqui, vocês já sabiam disso, vocês já aprende substantivo desde o 3º ano, né? Então, vocês sempre ouviram falar que as palavras que dão nome para as coisas, para os seres, são substantivos. Vocês também já aprenderam verbo. Verbo não é uma novidade no 6º ano, né? E o que nós aprendemos? Que o verbo indica ação, né? Tudo que nós fazemos. Falar é uma ação, beber, correr, sorrir, partir, né? Os verbos também podem indicar fenômeno da natureza, estado. Nós vamos logo chegar e nos aprofundar nessa parte. Mas o que é importante aqui? Saber que verbo e substantivo são, assim, eu estou para dizer para vocês que são as duas principais classes. São as principais classes gramaticais, né? É difícil encontrar uma frase que não tenha verbo, que não tenha substantivo. E em torno dessas palavrinhas é que surgem as outras, ok? Continuando. Então, olha aqui, né? A imagem, tadinho, mostrando. Ele tentava, não continuava e acabava voltando para cá. Então, o ser responsável pela ação é o sabiá. A ação de pular, de salto, como que era? Pular, cair, tentava, né? Ó, aqui é o verbo saltar, o verbo cair, o verbo pular, o verbo tentar e o verbo desistir. Tá vendo? Então, vamos lá. A língua portuguesa proporciona muitas possibilidades de escolha de palavras para compor um texto. A todo momento, você faz essas escolhas sem perceber, pois desde criança utiliza a língua para se comunicar. Isso já o torna conhecedor da língua portuguesa, né? Quer dizer, você sabe usá-la, você consegue se fazer entender e compreender o que dizem as outras pessoas. Reconhecer as classes de palavras é um modo de aperfeiçoar o uso que fazemos de nosso idioma. Então, o que ele está explicando aqui? Né? Nós somos falantes da língua portuguesa. A criança, né, que nasce aqui no nosso país, ela desde bebezinha, desde da barriga, né, do ventre da mãe, ela está ouvindo a língua portuguesa. E ela nasce, vai chegar um tempo que ela vai aprender a falar, e ela usa substantivo, ela usa verbo. Vocês, né,
todo mundo usa, mas a gente nunca parou para pensar e fazer análise, porque não era o momento. Agora é a idade que vocês, no caso, já são capazes de entender algumas explicações, alguns conceitos, né? E é isso que ele explica, né? Agora nós vamos aperfeiçoar o uso que fazemos de nosso idioma. Toda criança pequenininha, 2 aninhos, 4, 10, usa a língua portuguesa, se comunica, sem parar para pensar que a palavra que eu usei agora, nisso que eu acabei de falar, será que tem verbo? Será que tem substantivo? Ninguém faz isso, não é verdade? Mas nosso papel agora na escola é sempre aperfeiçoar, ok? Então, vamos lá. Nós vamos trabalhar um pouquinho classes de palavras variáveis e invariáveis. Mais abaixo nós vamos ter a explicação certinho, mas já vou adiantar para vocês. Palavras variáveis, turma, são aquelas palavrinhas que elas mudam. Por exemplo, quando eu pego a palavra estojo, eu posso falar estojo, né, no singular, posso colocar no plural estojos, já mudou, tá vendo? Variou. Estojos, eu posso falar estojinho, estojão. Então, as palavras variáveis, elas podem sofrer modificações. Elas podem ir para o singular, plural, masculino, feminino. A palavra estojo não tem jeito, né? Ela só é masculina, o estojo. Se eu pego a palavra menino, menino tem o feminino. Menino, menina, meninos, meninas, menininho, menininha. Tá vendo? Então, isso é ser variável, é mudar. E as palavras invariáveis? Existem classes de palavras, existem palavras que não mudam. Se vocês pegarem a palavra sim, o sim é sempre sim. Não existe sims no plural. Simzinho, simzão, tá vendo? Sim é sim. Não é não, sempre não. Então, algumas palavras não vão mudar, tudo bem? Mais abaixo, como eu disse, nós vamos ter essa explicação direitinho. Agora, eu só vou dar orientações de como vocês devem resolver os exercícios. 1. A seguir, releia trechos do conto e reescreva-os de acordo com o que se pede, fazendo as adaptações necessárias. Olha o que ele pede. Então, ele deu a frase, não desistia o sabiá. O que é para fazer com essa frase? Imagine que sejam muitos sabiás. Reescreva a frase, substituindo sabiá por sabiás. Então, aqui, ó, tá? Sabiá. Vocês vão escrever essa frase inteirinha, trocando. Só que acabam acontecendo algumas modificações, né? Algumas alterações terão que ser feitas. Por isso que ele fala, fazendo as adaptações necessárias. Porque o sabiá não é substantivo, se a gente mexe no substantivo, põe ele no plural, né? Algumas palavrinhas que estão aqui acompanhando também vão ir para o plural. Combinado? A letra B, girafa também é sempre igual. O que ele pediu? Refira-se às duas personagens, girafa e sabiá. Agora, ó, então ao invés de falar só girafa também é sempre igual, girafa e sabiá, tananana, não posso falar senão dou a resposta. Então, a frase agora não vai começar só com girafa, vai começar girafa e sabiá, ok? A C, a girafa muito triste se lamentava embaixo daquela árvore. Substitua a palavra girafa por girafas e a palavra árvore por árvores. Então, aqui, ó, vai ser girafas. Presta atenção, tem coisa que está acompanhando que vai mudar. E lembra de árvore, também tem que mudar. Colocar no plural, árvores.
2. Com base nas transformações feitas por você na atividade anterior, que é essa aqui, relacione. Então, vocês vão olhar a resposta de vocês e vão falar. Vocês vão relacionar palavras que sofreram alterações na escrita. Ou seja, quando vocês trocaram aqui, ó, na letra A, vocês colocaram sabiás. Nessa frase aqui, o que acabou mudando? Qual outra palavra também precisou modificar, além de sabiá? Tá bom? Então, vocês vão colocar palavras que sofreram alterações. Vão olhar todas, da letra A, da letra B e da letra C. E olha a B agora, palavras que não sofreram. Ou seja, na letra A, vocês vão anotar, sabe o quê? Palavrinhas variáveis. Vocês vão ver que existem palavras que mudaram, porque mudou sabiá por sabiás, outras tiveram que mudar, quer dizer, elas são variáveis. E a letra B, ele está pedindo para pôr as que não sofreram alterações, quer dizer, as palavras invariáveis. Já vou dar uma dica. A hora que eu estava explicando isso aqui, eu não dei o exemplo do sim e do não. Vou ajudar um pouquinho, olha, o não. O não vai entrar aqui. Dei só essa respostinha, mas tem que continuar, que não é só ela, né? Tem outras aqui. O não é uma palavra invariável, não vai colocar ele no plural, nem no aumentativo, nem no diminutivo, ok? Então, espero que tenham entendido. O número 1, eu tenho que trocar e ir fazendo as alterações em palavras que também precisarem. E no 2 é olhar na resposta do 1 e ver na letra A. Que palavrinhas mudaram, além de sabiá? Coloca aqui. Nessa frase aqui, quais que também mudaram? Coloca aqui. Nessa daqui, quais que mudaram? Coloca aqui. Tá vendo? E a B, as que não mudaram. Olha para essa frase. O que não mudou? Coloca lá na B. Essa aqui também. O que não mudou nessa frase? Coloca lá na B. E assim por diante, até a letra C. Agora, reveja suas respostas para a questão anterior e observe. As palavras do item B não mudaram. Esse aqui, ó. As palavras do item B não mudaram. Continuariam iguais mesmo se alterássemos a posição delas nas frases? Perdão, eu li como uma pergunta e não uma pergunta. As palavras do item B não mudaram. Elas continuariam iguais mesmo se alterássemos a posição delas na frase, né? Quer dizer, se o não está lá no começo, mas se eu colocar ele no meio ou no final da frase, ele nunca vai mudar, ele sempre vai ficar não, não, tá? Então, olha aqui, no conjunto de palavras que formam a língua portuguesa, agrupamos os termos em, eu não falei que vinha explicação? Aqui, olha. Palavras variáveis são aquelas que podem variar de acordo com a situação comunicativa em que são usadas. Então, elas podem variar. Exemplos: girafa pode virar girafas, girafinhas. Árvore pode ser árvores, arvorezinhas. Desistia pode ser desistiam, pode ser desisto. Tá vendo, ó? O girafa e o árvore são substantivos. Isso aqui é nome de animal, isso aqui é nome de uma planta, né? Agora, desistia é uma ação, ação de desistir. Desistia é verbo. Os verbos também mudam, né? Eu desisto, tu desistes, ele desiste, nós desistimos, tá vendo? Eles desistiam. Os verbos também mudam. Então, substantivos são palavras variáveis e verbos também. E palavras invariáveis? Grifando, são aquelas que não variam, isto é, que não sofrem alterações. Olha o exemplo. Não, sempre, embaixo. Não muda, tá bom? Vamos continuar.
No quadro a seguir, observe como a gramática apresenta as duas grandes classes de palavras. Então, nós temos 10, eu não disse lá no início para vocês? Vocês já aprenderam, agora nós vamos aperfeiçoar. Vocês já chegaram no 6º ano, se alguém falar que não sabe, tá mentindo para mim, é porque não lembra. Vocês já aprenderam substantivo, adjetivo, artigo, pronome, numeral, verbo. Olha só, 6 classes vocês já aprenderam. Agora nós vamos retomar uma por uma e ir aprofundando, tá bom? Essas são as que mudam, as que têm masculino, feminino, singular, plural, tá bom? E as invariáveis, as que não mudam. Preposição, conjunção, interjeição e advérbio. O advérbio e a preposição você já aprende no 5º ano também. Conjunção e interjeição aprende um pouquinho. Conjunção, calma, isso aqui é mais para frente, tá bom? Mas olha só quantas vocês já ouviram falar. Então, aqui ele só dividiu as que sofrem variações e as que permanecem sempre iguais, as que não mudam, tá? Ao longo das aulas estudaremos, fiquem calmos, devagarinho nós vamos vendo uma por uma. E para terminar a aula de hoje, vocês vão fazer esse exercício aqui que está na página 20 e ele vai acabar na página 21, tá bom? Então, olha aqui. Você já estudou que o substantivo nomeia seres? Substantivo nomeia, quer dizer, dá nome. Leia o texto a seguir observando o nome que se dá às personagens e às coisas que pertencem ao ambiente delas. Então, tem nome para os personagens, nomes das coisas. Não vou ler, vocês vão ler quietinhos, tá bom? E vão fazer os exercícios. Como tudo que existe tem nome, localize no texto os nomes indicados e escreva-os abaixo. Vocês vão procurar aqui no texto palavrinhas que estão dando nome para sentimento ou ação, tá bom? Então, nome de sentimento ou ação. Nome de lugar, vocês vão procurar também palavrinhas que dão nome para lugar. Depois, nome de partes do corpo, nome de seres imaginários, nome de ser vivo, de animal e nome de objetos. Tudo bem, pessoal? Então, eu vou parar por aqui, porque a atividade da aula hoje é essa. Tudo bem? Prestar muita atenção, se achar, ir grifando conforme eu grifei e responder esses exercícios. Combinado, gente? Um beijo, então, e até a próxima aula. Tchau, tchau!